Queridos alunos, sejam muito bem-vindos de volta a mais uma aula do nosso curso, em aqui tratando sobre contabilidade e mercado de trabalho. Normalmente, quando a gente está naquele período, próximo à conclusão de um curso, da faculdade, de um curso a nível técnico, tecnólogo, sempre existem aquelas dúvidas, mas e o mercado de trabalho? Existe lugar? Ou como eu vou trabalhar? O ideal para você iniciar essa aula é que você entenda que existe um leque de opções quando o assunto é trabalho de contador e área de atuação. O que isso quer dizer? Isso vai depender de que momento ou de quais áreas você tem mais afinidade, né? Você se identifica mais com aquelas áreas e aí sim você se vê possível ali de começar a trabalhar. Então, lembre-se que o mercado de trabalho ele possibilita ao profissional diversas áreas de atuação, principalmente quando o assunto é contabilidade. Então, existem boas vagas de emprego com excelentes salários. Então, por exemplo, você tem várias vagas e várias áreas. Você pode atuar com questões patrimoniais, por exemplo. Não quer patrimonial? Tem tributário, tem fiscal e até mesmo trabalhista, lá próximo da CLT, se você quiser. Ou seja, com tantas possibilidades, essa profissão ela tem crescido cada vez mais. E por que vem esse crescimento? Uma vez que cada ou em qualquer empresa, seja ela de grande ou de pequeno porte, ela necessita obrigatoriamente de um profissional de contabilidade que seja capacitado para que ele esteja ali à frente de toda a parte burocrática daquela empresa. Ou seja, é aí que você, enquanto contador, entra. Quem trabalha na área de contabilidade possui extrema importância em todas as decisões que serão futuramente tomadas por gestores, sejam eles de organizações privadas ou de organizações públicas. Isso tudo acontece porque a própria formação na área permite com que você entenda de diversos departamentos dessa empresa, né? Já tivemos aulas de trabalhistas e outras áreas dentro do direito, contábil, fiscal e assim por diante. Além disso, você vai passar a adotar papéis de gestão a partir do gerenciamento de negócios dessas empresas públicas ou privadas. Então, é você que vai orientar as decisões que serão baseadas nos relatórios financeiros. Então, por conta disso, é necessário que você esteja cada vez mais capacitado e que todas as suas atualizações estejam em dia. Atualmente, com o modernismo, globalização, a própria a contabilidade, digital, ela tem crescido mais e por isso você tem que atualizar. Obviamente, a primeira função é do próprio contador, né? Você vai atuar ali em organizações privadas ou públicas e é você, enquanto contador, que vai subsidiar todas as tomadas de decisões desses gestores. Por quê? Porque você quem gera informações precisas de fatos que são ocorridos, de projeções de cenários financeiros futuros, presentes daquela empresa. Então, além disso, você também é responsável por prestar declarações de imposto de renda, além do planejamento tributário daquela empresa, que vai depender do caso, feito de 6 meses a 1 ano, ou enfim, conforme a empresa preferir. Além disso, o mais legal é que você pode trabalhar em escritório próprio e prestar serviços na empresa, ou você pode trabalhar diretamente naquela organização, de acordo com a estrutura que já foi previamente estabelecida. Além disso, você tem a possibilidade de atuar em empresas privadas de vários setores: educação, comércio, hospitais e um leque imenso de outras opções. Além do contador, você tem o cargo, né, e a área de analista financeiro. Também atua dentro da contabilidade e também ocupa o cargo de analista financeiro, ainda que formado enquanto contador. Essa função, ela pode ser executada de 3 formas diferentes ou em 3 frentes. A primeira delas é a chamada análise de investimento, a segunda, análise de desempenho e a análise de crédito. Então, todas as demandas da contabilidade 4.0, por exemplo, elas vão ampliar essas possibilidades de atuação desse analista financeiro. Ou seja, de contador a analista, as áreas são infinitas. Você pode trabalhar em empresas de pequeno ou a grande porte, e a sua principal função vai ser analisar os relatórios contábeis e financeiros, né, daquela empresa ou daquela organização. Então, seu papel é muito importante, porque é justamente o analista financeiro que vai atuar como o chamado cientista de dados. Ou seja, a ele é atribuído regras técnicas, né, contábeis e também tributárias e trabalhistas, quando for o caso, fazendo projeções para o futuro, analisando as finanças daquela empresa. Ou seja, tem muita área, certo? Esse analista, ele tem contato direto com a gerência daquela empresa, sobretudo porque ele auxilia na tomada de decisões. Os seus dados analisados, eles levam
aos resultados, né, ou à mudança de operação daquela empresa. Além disso, caso essa empresa precise de financiamento ou empréstimo, é a tua análise de dados que vai ser suficiente para oferecer esses dados, né, para gerente e assim por diante. Existe um terceiro cargo, perdão, que é o do perito contábil. Esse perito contábil, ele vai exercer uma atividade de forma pessoal e ele precisa ter profundo conhecimento, sobretudo em razão de suas qualidades e experiências na área. Só que essa experiência precisa ser dentro da matéria periciada. Ou seja, você vai atribuir análise, você vai verificar e investigar fatos, né, fatos fraudulentos, ilícitos em organizações pequenas ou de grande porte. Então, esse perito contábil, ele pode ser contratado tanto para atender uma empresa, por exemplo, que esteja envolvida em um processo judicial, criminal, administrativo, ambiental, ou até mesmo pela própria justiça. Então, são questões a serem analisadas. Esse perito, ele vai analisar as provas e oferecer informações necessárias para que, eventualmente, sejam resolvidos todos esses litígios. Além disso, existem outras possibilidades fora do perito, mas os cursos que, além da contabilidade, serão dentro da perícia que atuam com a contabilidade. Ou seja, você tem um círculo que tem ali de informações que são correlatas, certo? Então, esse é o principal fato que você tem que saber caso você esteja de olho no caso de perito contábil. Você precisa ter um determinado domínio para você periciar aqueles dados que estão incorrendo ali em um litígio, certo? Você também vai poder atuar em alguns outros casos como profissional autônomo, na verdade, na maioria das vezes. Um próximo cargo seria a consultoria contábil. Ela é especializada em diversos segmentos, então você tem tributos, financeiro ou fiscal, da forma como você prefere chamar, contabilidade internacional, que é uma área muito interessante que está em crescimento, e no caso de análises financeiras. Ou seja, tem muita área também. Existe o auditor. O auditor, ele vai ser responsável por analisar e avaliar, por exemplo, a utilização dos recursos financeiros que estão sendo utilizados por uma organização. Então, esse auditor, ele vai ser responsável por identificar quais são as falhas que está existindo ali naquele controle de finanças e também se existem ali a incorrência de fraudes fiscais. Existem dentro desse cenário dois possíveis modos de atuação quando a gente fala do auditor. A auditoria ela é chamada de auditoria interna e auditoria externa. O auditor interno ele vai avaliar quais são os processos dentro de uma empresa ou de um órgão. A partir disso, com uma análise de dados contábeis e verificação de processos que são realizados de acordo com a legislação vigente, no caso, a nossa lei brasileira. Agora, o auditor externo, por exemplo, ele é um profissional que ele é autônomo, contratado para que ele realize análises em um determinado período ou em um fato específico ou em uma situação específica. A tarefa dele é verificar se os processos foram executados de maneira correta e de acordo com a legislação para facilitar as análises de dados e resultados. Isso pode ser feito tanto para preservar a credibilidade, né, daquela organização ou também para auxiliar durante um processo de compras ou de renovação. Além disso, nós também podemos falar do cargo de gerente financeiro. Esse gerente financeiro, ele vai ser responsável por analisar toda a saúde financeira e qualidade dos processos internos que são realizados pela mesma. Ou seja, além de tudo isso, de todos esses fatos, esse profissional ele deve fazer análise de relatórios e interpretar os dados para que outros gestores possam, a partir deles, tomar decisões. Por fim, tem o cargo de consultor analista e previdenciário. Essa é uma das áreas de atuação da contabilidade que está em crescimento. A sua principal área de atuação é a trabalhista. Esse campo de atuação ele está ligado diretamente à garantia de direitos de colaboradores, não é? Os contratados daquela empresa e também daquela organização, da organização para com o corpo de funcionários. A contabilidade trabalhista ela é responsável principalmente por lidar com todos os trâmites internos que são realizados por aquela empresa, que envolvem colaboradores e que também envolvem empresas. Então, como você vai elaborar a folha de pagamento, garantir pagamento de todos os direitos trabalhistas, férias, 13º salário, horas extras, rescisões, né, encerramento de contrato, certo? Então, para você atuar nessa área trabalhista, esse profissional precisa estar atualizado com todas as nuances das novas leis.
Por exemplo, houve uma reforma trabalhista, você precisa estar de olho nessas mudanças trabalhistas, porque essas novas normas elas vão incidir diretamente nesses contratos de trabalho que já foram realizados pela empresa da qual você presta serviços. Ou seja, com toda essa aula, apesar de ser um grande resumão sobre a contabilidade, o ideal é que você saiba o seguinte: existe campo para cada tipo de profissional e para cada área da qual esse profissional mais se familiariza. Obviamente que existem áreas que existe uma necessidade de um conhecimento mais profundo. Há pouco tratamos sobre o cargo de perito. No cargo de perito, é essencial que esse profissional ele seja perito, técnico, quase como um doutor ou pós-doutor naquela área que está sendo periciada. Por quê? O perito, falamos, né, demos os exemplos de processos criminais. Então, vamos além do processo criminal, de um processo judicial, que pode ser criminal, ambiental, tributário, trabalhista, enfim. Esse perito, ele precisa ser expert na análise daqueles dados. Por quê? Porque da análise, ela não vai ajudar, por exemplo, um gerente de uma empresa a tomar uma decisão, mas ela vai ajudar um juiz a tomar uma decisão, e a partir dessa decisão, a empresa pode ser multada, pode ser decretada falência, ou caso de recuperação judicial, ou seja, é muita responsabilidade para você ser perito. Além disso, esse cargo como o cargo de auditor, por exemplo, são um dos cargos que são mais visados por quem finaliza o curso em contabilidade, porque eles permitem que você ocupe esses cargos através de um concurso público. Ou seja, você resgata aquela estabilidade própria do concurseiro, própria do concurso público, e aí sim você tem esses benefícios, além de um trabalho que é muito complexo, mas você também está ali tem estabilidade dentro daquela empresa e tem estabilidade dentro daquele órgão. O cargo, por exemplo, de consultor, ele necessita que o profissional tenha um conhecimento muito maior quando o assunto é legislação. Agora, vai depender. Às vezes você vai ser um consultor contábil, mas a sua especialidade é trabalhista, ou tributária, ou previdenciária, não sei. Então, você tem uma empresa com quadro de funcionários e você vai auxiliar essa empresa. Para finalizar nossa aula de hoje, eu gostaria de informar que o mais interessante da contabilidade é que a contabilidade não espera profissionais fechados ali. O que isso quer dizer? Você pode, em determinados momentos, atuar enquanto consultor e, em outros determinados momentos, atuar como gerente. Claramente observando aí as regras de caso de concurso público, por exemplo, para não haver ali uma briga de carga horária, né? Você sabe que enquanto concursado, você tem um leque menor de atuação, porque você já está concursado, nomeado e já está vinculado ali a um determinado órgão público. Mas a contabilidade ela é tão flexível que ela permite que você, enquanto contador, seja contador, mas também atue como consultor, mas também atue enquanto auditor. Tudo vai depender da tua experiência e do quanto você busca adquirir para si mais conhecimento para atuar nessa área. Dito isso, espero que você tenha aproveitado essa aula o máximo possível. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte do aluno. Até a próxima!